gente, boa noite. Hoje eu tô lerdinha, desculpa. Hoje a gente vai falar de tapete, tá bom? E é tapete para quarto, como a gente tá fazendo a semana de quarto. Eu quase fiz essa live gravada, mas eu consegui fazer ao vivo, porque eu não tô muito bem. O que acontece? Eu tô mostrando pra vocês primeiro em um esqueminha, esse esqueminha até americano, europeu, sei lá, como que funciona a distribuição do tapete. Esse é o menor tamanho, a gente tem desse tamanho e tem alguns tamanhos a mais. Mas qual é a sacada dessa plantinha? Você consegue visualizar de cima o tapete dentro do quarto, tá? O que acontece? O tapete, ele precisa... Você tem duas opções de tipos de tapete. O tapete inteiriço ou o tapete... Oi, Ed, tudo bem? Ou você coloca o tapete inteiriço, ou você vai colocar um tapete que são como se fossem duas passarelas ao lado do lado de cada cama, fazendo o que você tá olhando, né, entre os dois lados da cama, que tem aquela sobrinha de tapete ali. Essa sobrinha que é o importante do tapete. Se você tem esse entorno, porque ele tá passando por baixo da cama, é interessante por quê? Porque o tapete, ele é a função do tapete no quarto é a seguinte. Normalmente o tapete já tem a função também de demarcar o espaço, tá? Mas além disso, num quarto ele é importante, principalmente se você tem piso frio. Para qualquer situação ele é melhor, até quando é madeira, porque por mais que seja madeira, a madeira não é tão gelada quanto um porcelanato, uma cerâmica, alguma coisa do tipo. Mas mesmo assim ela ainda é um pouquinho mais fria, tá? Só se você tiver num dia quente, aí ela não vai estar. Mas num dia mais frio, numa temperatura mais fria, ele fica mais frio. Se você tem um tapete, na hora que você sai da cama, você pode deixar seu chinelinho ali do lado, o que você costuma usar. Mas na hora que você acorda, levanta e coloca o pé no chão, você vai colocar o pé primeiro no tapete. Então você não vai ter aquele choque térmico, que não faz muito bem para a saúde. Entendeu? Então, se você tem uma área maior de tapete, você vai ter essa área maior. Primeiro que se for uma área quente, uma área fria, você tem algo que ajude até a dar uma esquentada a mais no ambiente, entendeu? E a outra questão é exatamente isso, você ter esse cuidado, você poder ter o tempo de... Porque quando você acorda, você pode ficar acordando e tateando com o pé para procurar um sapato, ou você coloca o pé no tapete e aí você olha pro chão e acorda direito para poder ir ao banheiro de noite, ou para ir de manhã na hora que você acorda, a hora que for, enfim. A função do tapete na cama tem esse extra, tem essa função também, entendeu? Que eu acho que é até mais importante do que demarcar o ambiente. Só que quais são as opções que você tem? A gente tem o tapete, ele pode, nesse caso aí você pode olhar que ele não tá, ele tá a parte que você estaria com a cabeça, porque você tem que pensar o seguinte, na hora que você senta na cama, você tá deitado, na hora que você senta, você tá praticamente com o seu bumbum mais ou menos no meio da cama, um pouco mais pra cima, mas mais ou menos isso. Então dessa área pra baixo você tem tapete, entendeu? Você pode ter ele até encostado lá, só que tapete... Quanto maior o tapete, mais caro ele fica. Então, se você tiver a situação de você poder economizar, de repente, no tamanho de tapete, você compra um tapete muito maneiro, mas você compra um tapete que tem um tamanho um pouco menor, você tem essa daí, que é a opção de menor tamanho de tapete. Entendeu? Menor em um inteiriço. Você tem também a opção dele, que são, tipo, duas passarelas, que aí vai ser a menor ainda, tá? Aqui, ó, você vai ter uma opção um pouco maior. Um pouco maior porque já tá quase encostado na parede lá da cama, né? Da tua cabeceira da cama. Ele tá pulando bastante pra fora dos dois lados e ele ainda atravessa quase que dobrado o tamanho do criado mudo. Isso significa que você tem um quarto enorme, né? O teu quarto aqui tá grande. Ai, gente, eu fiz ao contrário. Não, agora eu já comecei a falar dela. Eu peguei, na hora de tocar, eu toquei na maior de todas. O tapete, como ele delimita o espaço, isso, se você tem um quarto grande, isso também vai ajudar você a delimitar o tamanho do tapete. Quando você tem um quarto enorme, quanto maior o tapete, melhor. Por quê? Porque ele está delimitando o teu espaço de um jeito que, se você tem um quarto muito grande, ele começa a ficar até meio opressivo, vamos dizer assim. Não é opressivo, mas você vai ter que dar uma suada a mais se ele não tem
um tapete, alguma coisa dando uma quebrada no tamanho, ele fica com uma sensação de que tá faltando coisa. Esse lugar aqui tá faltando alguma coisa, está muito vazio. Quando você coloca o tapete, como você demarcou um espaço, você pode, ele dá uma quebrada nisso, entendeu? Porque às vezes você tem um ambiente que é muito grandão. Aí quando você tem um espaço que é muito grandão, você tem às vezes dificuldade de mobiliar, de decorar. Por isso, porque você vai ter que ter a sacada de colocar alguma coisa que dê uma quebrada nesse tamanho todo, tá? Por exemplo, eu posso ter tapete aqui e posso colocar ao lado duas poltronas, porque essa cama aí é uma cama... Oi, Josivaldo. Essa cama é uma cama... Esse quarto é um quarto maior. Se você dá uma olhada nessa planta, que tem um tapetão gigante pros lados e pra frente. Entendeu? Aí eu tenho... Isso daí mostra que é um quarto gigante. Se o quarto é gigante, ele vai ter um espaço ainda mais que esse. Aí você coloca uma poltrona, sofá, tudo pro lado de fora do tapete. Que é uma boa dica quando você vai em uma loja de móvel de móvel solto. Mesa, cadeira, sofá. Normalmente eles fazem um revezamento. Se você olhar para a decoração, isso é uma loja boa, tá, gente? Tem loja que vai ser tudo zoneada. Se a pessoa tiver uma orientação, ela vai fazer isso. Ela vai fazer o quê? Eu tenho uma sala de jantar, uma sala de estar, outra sala de jantar. Normalmente a gente faz, né? Você vai revezando o espaço. Aí você vai fazer o quê? Coloca o tapete na sala de estar. A tua sala de jantar desse lado tá sem tapete. A sua sala de jantar desse lado tá sem tapete. Isso a gente tá dando um exemplo de tapete para uma loja gigante. Só para você tentar entender a demarcação de ambiente que eu tô falando. Aí vamos dizer que eu tenho uma segunda fileira atrás. Aí nessa segunda fileira eu vou repetir o tapete no meio? Não, eu coloco dos dois lados. E aí eu vou meio que criando um tabuleiro de xadrez nos mobiliários, mas isso tá me fazendo demarcar o espaço de um jeito mais organizado. Entendeu? Fica uma coisa mais... Você olha e tá bonito, tá bem arrumado. E é o tapete. Entendeu? Tapete pode parecer besteira, mas tapete consegue fazer as coisas ficarem super legais. Essa daí é uma versão a mais... Essa daí é uma versão que já consegue incorporar o criado inteiro, mas não ultrapassa tanto quanto a outra, tá? Porque a outra cresce bastante para os lados. Esse daí é um dos módulos mais comuns. Para os tamanhos de apartamento de hoje em dia, é aquele primeiro que eu mostrei que é menorzinho. Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens, só que essas imagens, elas são... Gente, cadê? A pessoa faz uma baderna, gente. Ó, essa daqui eu mostrei ontem. Esse tapete é um tapete daquele de tipo de vaca, entendeu? Esse daqui é interessante porque ele é mais complicadinho de você... Não é que ele seja complicado, tá? Mas esse tipo de tapete, você provavelmente só vai ter de um lado, porque ele tem um tamanho limitado, entendeu? E eles não fazem emendas de tapete de vaca. Só se eles pegarem aqueles que você às vezes vê pra vender, que são vários quadradinhos costurados. Aí esse fica um tapete que pode ser quadrado, retangular. Mas o tapete com o desenho, ele é limitado. Você pode até colocar um do lado de cá, um do lado de cá, ou você só coloca num cantinho, mas aí ele é apenas decorativo, tá? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse eu também mostrei. Olha só como esse tapete vai. Ele está mais ou menos na altura da metade do criado. Tá vendo? Isso porque casou, tá ótimo. A pessoa vai cumprir a função dele, da pessoa sair da cama e pá, colocou o pé no quentinho. E tá demarcando o espaço, entendeu? E esse tamanho pode, se você conseguir colocar uma passarela, você consegue até colocar ele um pouquinho maior para os lados. Depende muito da tua possibilidade, do tamanho do teu espaço. Por isso que, assim, coloque o tapete 60 centímetros para fora de cada lado. Não dá para você fazer isso, porque nem toda casa você vai conseguir fazer isso. Você tem que fazer ajustado ao seu ambiente. Entendeu? Não existe tudo tem que ter proporção. Sem proporção você não consegue resolver nada. Entendeu? Olha, esse tapete aqui é bem aquele estilo do primeirinho que eu mostrei o desenho. Ele já tá mais naquela alturinha, você vê que um pouco menos da metade da cama pra trás, ele tá sem tapete. Ele tá com o tapete na altura em que a pessoa vai sair e pisar, tá bom?
você vai ter vários tipos de tapete. O que eu procurei pegar de imagem é imagem em que você consiga visualizar. Tá vendo? Esse daqui já percorre o criado inteiro. Eu tentei pegar a imagem... Nossa, eu tô com a cara esquisita. Eu tentei pegar a imagem que você... Ai, vamos ver se assim melhora, gente. Tá me dando irritação minha cara. Ó, esse daqui também tá demarcando bem. Tá vendo? A fórmula é bem simples. Você escolhe o tapete, vê o tamanho da tua cama e vê quanto que cabe pra fora. E aproveite. Aqui, não, foi esse. Peguei errado, gente. Mas esse daqui também faz a mesma coisa. Esse tá encostando ali no criado, tá vendo? Eu tinha pego uma imagem que você enxergava a ponta da frente, mas ela cortou. Esse tapete aí é do modelo gigantão, que vai muito para os lados e para frente, mas o quarto é enorme, você percebe isso. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo que você consegue visualizar? Que o tapete fica só uma faixa na frente da TV, que deve ser mais ou menos a profundidade do móvel, que você tem, é só essa faixa porque o móvel é flutuante. Então, assim, tapete é o tipo de dica que é rapidinha, tá? Até porque eu tô te dando dica de tamanho de tapete. O material do tapete vai depender muito, você vai ter que escolher o material de acordo com o perfil. Por quê? Porque o tamanho você vai ser de acordo com um pouco vai ser uma proporção relacionada à cama e ao cômodo. Porque o cômodo pode ser grande, pequeno e você vai fazer isso. Aquela formulazinha que eu te mostrei, tudo bem? A formulazinha que eu mostrei pra vocês no início, ela já ajuda vocês nessa situação. Agora, o tecido do tapete vai depender. Se você é alérgico, você vai ter que... na hora de ir na loja, você vai ter que falar, porque agora eu não me lembro o nome, é náutico. Que tem que ser um tapete... Não, náutico não é pra isso. O náutico é bom pra pet, tá? Pra quem tem pet, gato, a corda náutica é a melhor opção, tá? Porque não penetra, dá pra lavar, até de repente em casa é um dos poucos. E tem, eu acho que é o de lã. É o de lã, que é alérgico pode, tá? Porque o problema de tapete, às vezes a pessoa não usa tapete, adora, mas não usa o tapete porque, não dá pra usar tapete. Como é que eu vou usar tapete se eu sou alérgica? Se você for numa loja especializada em tapete, vão te falar, olha, esse daqui pode. Por que a pessoa vai falar com você que esse aqui pode? Porque a fibra é mais fina. Então, todos os nós do tapete são amarrados, eles ficam muito fica uma coisa muito fechadinha. E aí, na hora que você passa o teu aspirador, sai tudo. Se for um que entre mais, eu vou dar um exemplo. Sisal. Tapete de sisal é lindo, maravilhoso, mas ele é muito esburacado, porque a corda é grossa. O náutico também é bastante... a corda também é grossa. A vantagem do náutico para várias situações é que ele é o mais fácil de lavar. Ele é pesado, você tem que ter um quintal se você for lavar em casa, senão você manda para lavanderia. Então, assim, a questão do tapete é basicamente essa. Você tem que pensar em que eu vou escolher o tecido do tapete, qual é o melhor, o mais adequado ou o mais barato, porque se você usar um algodão vai ser bem mais barato do que uma seda, uma lã ou uma seda, entendeu? A corda náutica também. Então depende muito até da tua casa. Você tem pet? Se você tem pet, vai ser de um tipo. Se você não tem pet, você pode ter outras opções. O com pet pode valer até para uma pessoa que não tem pet, mas se a pessoa tem pet, bicho, gato, gato, cachorro, ela vai precisar de um tapete que aguente ficar, por exemplo, o teu cachorro é bem treinado, mas ele tem pelo pra caramba. Pelo de cachorro, meu cachorro é um labrador. Labrador, o pelo cai pra caceta, desculpa o termo, cai pelo pra caramba, ele é labrador, só que é aquele pelo curtinho. Você acha que só um peludão vai cair pelo? Não, o outro também cai. Entendeu? Então não tem muito isso. O bicho tem pelo, então o pelo também é uma coisa que ajuda. Aí se junta pelo com alergia, com isso, com aquilo, pra
certos tipos de produto, você precisa de indicação do especialista para poder comprar o material que vai ser o mais adequado para você. Eu consigo te dar dicas, eu sei que um é bom para isso, um é bom para aquilo, mas tem uma gama enorme que com certeza eu não sei ela inteira, de tipos de tapete. Agora, com relação aos tamanhos, isso já te ajuda. Por quê? Porque baseado nos tamanhos, nas proporções que eu mostrei para vocês, vocês conseguem escolher qual tapete que você vai colocar no teu quarto. Entendeu? Pelo menos de tamanho. Você já tendo uma ideia do tamanho, você consegue chegar na loja e falar, olha, a situação é essa, essa e essa. Ah, então o melhor para mim é um tapete de tamanho... Para você é o tapete do tamanho XY. Às vezes você já sabe quando você for lá, com essa dica que eu te mostrei, entendeu? Eu vou colocar essa live para vocês lá no feedzinho, como eu tenho feito sempre. E aí vocês aproveitem bastante ela para poder fazer escolha de tapete, tá bom? Então a dica é, vou colocar rapidinho para vocês de novo. Esse daqui que é a versão de menor tapete. O tapete sempre tem que atravessar a cama ou você coloca as duas passarelas. O espaço menor que ele pode ter é esse, ele ocupar o espaço, chegar pelo menos mais ou menos até as laterais das cabeceiras, tá? Você pode ir crescendo com ele para ele encostar na parede da cabeceira e ir muito mais para fora da cama do que esse, tanto para os lados quanto para frente. Mas para isso você precisa ter um quarto de um tamanho que sirva, é igual a cama. Você não vai comprar uma cama king para um quarto 3x3. Entendeu? Que senão você não vai ter direito ao armário, só se você tiver um outro quarto para closet. Agora, se você... o tapete é a mesma coisa. Se seu quarto tem 3 metros, você não pode comprar um tapete de 3,5. Entendeu? Então, tem essas proporções. Fora o tamanho do cômodo, tem o tamanho da cama. Isso tudo vai te ajudar, tá bom? Era isso, era uma dica mais rapidinha a de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente tem mais um pouquinho. Se eu não me engano, amanhã é iluminação pelo cronograma que eu coloquei. Eu acho que amanhã é iluminação, tá bom? Tchauzinho, gente. Lá vou eu encerrar.